Olá, boa tarde pessoal das minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Obrigado pessoal por estar compartilhando, assistindo meus vídeos aí, estão gostando, né? Até compartilhei uma música aí e tal. Os pessoal gostaram muito, né? Gostaram, eu gosto daquele tipo de música assim, bem antiga, música que fala bastante ao coração, né? Por isso que gravei o vídeo aí, compartilhei com você aí essa música aí, pessoal. Tá certo? Graças a Deus, meu pai. É um dos dons que eu tenho colocado, né? E também, pessoal, agradecer aí quem tá assistindo o nosso estudo, o vídeo que a gente faz, né? Como é que se diz? Precisamos, pessoal, porque não só existe essa realidade física que a gente vê. E eu sinto muito, a maioria das pessoas, até de grupo religioso, estão com essa visão. Porque foi o estudo que eu fiz lá sobre os níveis de consciência que a pessoa está. Eu fui ali, como é que se diz? Escalando os níveis, né? A maioria dessas pessoas estão no nível primário, sabe? Que o nível primário é você levantar, comer, beber e trabalhar. A consciência está agindo aqui só nessa terceira dimensão, entende? Ela não tem ainda, a consciência tem experiência ainda com o mundo espiritual, porque está nessa dimensão, entende? Mas acontece de pessoas terem a consciência dela, ter experiência na outra dimensão, que é a dimensão da 4D, que é a dimensão espiritual, sabe? Então, tem pessoas que acontece, tem a situação que acontece isso, entende, pessoal? A pessoa que está na consciência da primeira, ela só enxerga aqui, só enxerga o mundo material, só, e tudo e tem esperança que venha do material, ela só tá assim, sabe? Não tem esperança de mundo como é espiritual, não. Mas o interessante é que tem pessoas da Bíblia, que a Bíblia é uma conotação para nossa consciência, para nossa espiritualidade, mas também que estão ainda na 3D. Por que não deu o salto quântico? Por que essas pessoas de religião não dão o salto quântico? Porque, pessoal, precisa fazer a conexão com a espiritualidade. Aonde está essa espiritualidade? Você pergunta. Espiritualidade, aonde está o seu Deus? O seu Deus está dentro de você. Mas por que você não consegue se conectar? Entende, pessoal? São perguntas porque a gente tem que fazer para a gente desembaraçar esse nó. Porque vamos fazer uma análise, pessoal. Uma análise franca. Só no Brasil, quantas religiões tem igrejas espalhadas no Brasil? Quantas tem aí? Me diga. Agora, a pergunta é, quantos tem que estão linkados com a sua espiritualidade? Quem estão nesses grupos? Quantas estão? Entende, pessoal? Por isso que o Brasil
não melhora? Você entende agora? Sabe? Tem. Nesses grupos tem também pessoas que estão conectadas com a espiritualidade lá. Mas são poucas, sabe? Cada grupo desse aí tem uma pessoa que está conectada. E às vezes o mentor ali está trabalhando ali naquela religião, naquele grupo, para que até manter a luz ali, manter, sabe, as coisas ali. Mas são o quê? São poucas. Entende? E tem umas que nem tem essa função, entende? Tá pior ainda. Então, por quê? Eu estou falando, grupos religiosos, religiosidade é uma coisa, você se conectar com a sua espiritualidade é outra. Conectar com a sua espiritualidade não é religião, mas é confundido agora isso, entende? Com a religiões que foram espalhadas aí. Cada grupo aí com cada seus pensamentos. É isso que eu quero deixar bem claro na sua mente. Por quê, pessoal? Não é religião. Você tem que se conectar com o seu Deus interior. Então, o que é que você precisa trabalhar para se conectar com esse Deus interior? É o que vamos falar hoje aqui, que o nosso tema é o que são essas emoções e de onde ela vem, sabe? É o nosso tema de hoje. Porque, pessoal, a gente foi colocado, por exemplo, a religião ela coloca que você tem que buscar fora. O Deus está lá, o Deus está fora lá e você tem que ir lá se conectar. Existe um lugar lá que você tem que se conectar. Entende? Então tá fazendo o quê? É fora. É fora, né? Tá mandando você buscar fora. Mas isso é um engano que está aí nesses grupos religiosos. Porque o Deus que quer trabalhar nas suas emoções, na sua vida, está dentro de você. E se você não trabalha essas emoções, essas energias, equilibra essas coisas, você não consegue se conectar com a sua espiritualidade. Não é com religião. É por isso que aí falando, é criar o grupo, tá? Não existe isso. A gente vai criar um grupo, vai ficar indo para o lugar, mas se você não conectar com a sua espiritualidade, você só vai estar num grupo. Entende? Aqui não. Aqui é para fazer meus vídeos. É por isso que eu estou falando, meus vídeos é uma doação de energia para que você se conecte com a sua espiritualidade. Quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer tudo na sua espiritualidade? Quem é? Sou eu? Não. É a sua própria espiritualidade. A sua própria espiritualidade. Quando você se conectar, esse próprio Deus que eu falei aqui no vídeo, o eu superior, se você se conectar com essa centelha divina, ela vai ter que fazer essa limpeza no coração, no rim. Então, se tiver emoções, trauma, ela vai ter que limpar. E às vezes você tem que permitir isso. Você tem que dizer, eu quero essa mudança. Entende? É por isso que se você não trabalhou essas emoções, esses traumas, procura uma terapia, procura um terapeuta energético, procura um psicólogo, sabe? Procura para trabalhar essas emoções, esses traumas, porque se você não trabalhar isso, você não vai se conectar com a sua espiritualidade. Você não vai ser. Você pode até participar de algum grupo religioso, você pode participar lá, cantar lá, mas você não está conectado. Porque essa alegria
aquele fruto que eu falei no versículo anterior, o fruto tem que brotar aí desse coração que o apóstolo Paulo falou. O amor, a paz, a alegria. Você já vai ter tudo isso. Você não precisa. Eu vou buscar a paz na igreja. Eu vou, como é que se diz? Buscar a felicidade lá. Eu vou buscar. Tem muitos que falam assim: eu vou buscar o Senhor Jesus lá na igreja. Entende, pessoal? Como é que pode ser isso? Muitos já tenham conversado, eu sento assim no meio, porque meus amigos são do meio evangélico, porque eu vim de lá, né? Meus amigos evangélicos, eu sento lá, eu fico olhando o pensamento que eles têm. Vamos para a igreja, vamos buscar Jesus lá, tal. Eu tô sem paz, eu tenho que buscar lá, sabe? Parecendo. Eu fico dando risada dessas pessoas, sabe? Mas por quê? Essas pessoas estão no nível da consciência dela. A gente tem que deixar, porque é o nível da consciência primária. As pessoas estão enxergando aqui terreno. E estão enxergando, foi colocado pelos pastores até que o Deus está lá fora, que ele vem lá de fora abençoar você. Entende? Então é o nível da consciência dessa pessoa. Tem que esperar até essa pessoa ter uma experiência que passe por nível, segundo nível da consciência, que é como é que se diz? A 4D, que é o contato também com o mundo espiritual. Tem alguns que já teve aí esse contato com o mundo, experiência com o mundo espiritual, de várias formas, né? Então, quem é que vai fazer você se conectar com esse Deus? O seu Deus eterno. Quem é? Só você tem a chave. Só você sabe. É por isso que ninguém entende lá, Cristo deu assim, entregou a chave na mão da igreja para ter acesso ao reino de Deus. Aonde está o reino de Deus que Cristo falou? Eu já li aqui, tem um vídeo aí gravado que eu já li. O reino de Deus não vem de modo visível. Cristo falou, o reino de Deus está dentro de vós e no meio de vós. Está dentro. Então, você tem a chave para acessar esse reino. Entende? Entende agora o que Cristo está falando? Então, pessoal, precisamos trabalhar esses traumas, essas emoções, saber lidar com isso para a gente se conectar. Porque quando a gente se conectar com esse eu superior, que está nesse reino espiritual, que é o reino de Deus, que é sua consciência que vai se conectar. Então, se tiver mágoas, traumas, tudo, ele vai ter que fazer a varredura. Ele vai ter que limpar. E isso vai mexer. E você tem que permitir isso. Entende? Você tem que dizer, eu quero essa mudança. Vai doer. Você tem que chorar, sabe? Eu lembro quando eu entrei aqui em Conexão, chorei. Eu passei quase o dia todo chorando igual uma criança, sabe? Mas estava limpando as coisas, sabe? As mágoas, as coisas que acontecem, as pessoas magoam a gente, né? Fala coisa pra gente, acontece várias coisas. Então a gente carrega isso. A gente, para não matar a pessoa, que a vontade de matar, mas aí a gente recalca e aquilo fica lá. E aí a gente precisa trabalhar essas emoções para ser liberada, entendeu? Porque não pode ficar, vai causar dano a quem? A sua própria alma, a sua própria consciência. Entende, pessoal? Então, o nosso estudo hoje vamos falar sobre o que é e que são essas emoções, de onde ela vem. Tá, pessoal? É um conceito geral da psicologia também, e depois eu vou dar uma visão
espiritualista dessa coisa, tá, pessoal? Vamos lá, a pergunta é: o que são essas emoções, de onde ela vem? Aí ele fala, né? Emoções é uma reação a um estímulo ambiental e cognitivo que produz tanto experiência subjetiva quanto alterações neurobiológicas significativas. Então, pessoal, ele fala aqui que tem um estímulo tanto ambiental, que é do ambiente que a gente vive, cognitiva, que acontece aqui, aí a gente começa a elaborar cognitivamente, e que produz tanta experiência subjetiva, que é da consciência da pessoa, subjetividade, cada um vai passar pela sua experiência e vai, pela sua subjetividade, vai ter aquela sua experiência, que é a sua consciência, né? Subjetividade. Quando alterações neurobiológicas, então, vai haver uma energia, uma função, uma alteração na neurobiologia daquela pessoa, por causa dessa emoção que foi elaborada segundo a sua subjetividade. Entende? É isso que ele está falando aqui. Então, você vê como o processo é complexo, né? Passa por esse nível, tanto ambiental, cognitivo e pela experiência subjetiva da pessoa. A subjetividade vem da onde? Vem da nossa personalidade, que é a nossa consciência. Entende? Como é que como é que essa consciência está olhando para aquela coisa que aconteceu? É por isso que você tem que elevar sua consciência, porque pode acontecer algum outro trauma, alguma situação, mas você já tem a consciência elevada, você tem como elaborar aquela emoção que vem. Você já tem. E tem pessoas que estão com a consciência não elevada ainda, ela não consegue elaborar aquelas emoções, que são energias, né? Que está na nossa alma, entende? Então, ela não tem condição de elaborar, porque a consciência dela não está elevada. É por isso que tem que elevar a consciência. Porque quando você eleva a sua consciência, então, você pode passar pela mesma experiência, mas a sua subjetividade agora, a sua consciência está elevada, você já vai levar de boa. Aquilo não vai afetar mais você. A emoção não vai ser com tanta força. Entende, pessoal? Que isso é importante? Porque a gente está aqui vivendo, não pode evitar as emoções, as coisas, os fatos que acontecem. A gente não tem esse poder. Mas o que é que a gente pode fazer? Cuidar de elevar nossa consciência, porque sabemos que o ambiental, os estímulos ambientais, a gente não tem como parar. E cognitivamente também a gente não tem. Mas o quê? Quando o estímulo ambiental aí fez você ter aquela emoção, mas a sua experiência subjetiva, que vem da sua consciência, já está elevada, você já sabe lidar com aquela coisa. É tipo uma pessoa que pega experiência. Ah, ele tem experiência, isso eu já tenho experiência. Eu já passei por isso. Então, aquela consciência já sabe como elaborar aquelas emoções. Entendeu, pessoal? É isso que ele fala aqui, né? Vamos ver agora mais aqui o que é que ele fala. Esta associada a temperamentos, personalidade e motivação tanto reais quanto subjetiva. Aí, ó, ele fala, né, que está associada ao temperamento, aquela coisa da personalidade da pessoa e a motivação
você está vendo que você tem que evoluir a sua consciência, tanto reais quanto subjetiva, que vem do seu pensamento. Então, se você é uma pessoa que eleva a consciência, e isso passa pelo conhecimento tanto físico quanto espiritual, porque uma pessoa que só conhece, tem até conhecimento bastante da fisicalidade, você vê os físicos, os médicos, ele tem bastante, mas será que ele tem conhecimento das coisas espirituais também? Ele precisa. É por isso que esses médicos estão perdendo. Não é todos, né? Alguns já tiveram experiências aí sobrenaturais, já tem outra visão, a consciência dele já é elevada. Ele já olha ali com outros olhos. Mas tem muitos ainda que estão mecanicistas, só pensando. Então, ele está com a subjetividade aonde dele? O nível de consciência dele na primária. Entende? Então ele vai pensar que tudo é do cérebro da pessoa. Ele não sabe que a pessoa tem emoções também do mundo espirituais, sabe? Ele vai ser limitado nessa parte. É preciso elevar a consciência. E a elevação de consciência é passar para 4D, que é ter experiência com o mundo espiritual. Entende, pessoal? Então, aí ele fala aqui, né? A palavra derivada do termo latino. Tá vendo, pessoal? Por que essa palavra emoção vem do termo latino? Você vê que a maioria das pessoas fala que os latinos são mais emocionais, né? É por isso que vem de uma palavra do termo latino. Ele fala assim, a palavra é emovere, que significa fora. E movere significa movimento. Então, é um movimento que está acontecendo dentro para fora. É um movimento fora. Entende? É um movimento que está saindo para fora. As emoções. Então, as emoções vêm de dentro, que é um movimento, esse emovere, que é um termo latino. Emovere significa fora. Mas, juntando a palavra emovere, significa movimento para fora. Então, emoção, ele quer dizer que é isso. É o movimento que vem de dentro para fora. Você entende, pessoal? Então, ele foi pegar até a raiz do termo da onde vem essa palavra da emoção, que é um termo latino. É por isso que a gente somos latino, né? Latino sul-americano, né? Latino-americano sem dinheiro no banco. Tem até a música do do cidadão que ele fala, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Então, esse termo latino, porque as nossas emoções, os europeus, dos outros continentes, ele fala que as nossas emoções são mais à flor da pele. Entende? São mais caliente, como diz, caliente. São a flor da pele as nossas emoções. Eles veem assim, a gente assim, porque a gente somos muito emotivo, né? Em tudo, a gente abraça, beija. Eles, o comportamento deles não são muito de abraçar, de beijar a pessoa, sabe, cumprimentar. Agora, carnaval mesmo aqui, quando eles vêm, eles ficam observando que comportamento dessas pessoas. As pessoas lá bem daqueles europeus lá que tem do frio lá, eles são um pouco mais assim, não tem muita essa emoção. Tem a emoção, mas não é tanto a flor da pele como a gente, né? Como brasileiros da América do Sul, sabe? Então essa palavra ele fala que vem desse termo latino, emovere, que significa para fora, e movere significa movimento. Então, é um movimento que vem de dentro para fora, né? A emoção.
Aí ele, o que é que ele fala mais? Seja para lidar com os estímulos ambientais, seja para comunicar as informações sociais, biologicamente relevantes, as emoções apresentam diversos componentes, como a emoção intuitiva, a emoções cognitiva, vindo do córtex pré-frontal. Então, a intuitiva vem da nossa intuição. E da onde vem a nossa intuição, pessoal? Da alma. Da alma. A gente sente assim uma intuição. Eu estou sentindo. Da onde vem essa sensação? Vem da nossa alma, que está no mundo espiritual. Entende, pessoal? Que as emoções não só vêm do nosso cérebro, do nosso ambiental aqui, vem de dentro também. Entende? Aí ele fala, a emoção cognitiva é o quê? Agora que vem do processo do nosso cérebro, que é vinda do córtex pré-frontal, que são a elaboração dos nossos pensamentos, né? Aí ele diz assim, existe uma distinção entre a emoção e o resultado da emoção, principalmente os comportamentos gerados e as expressões emocionais, como chorar, lutar, fugir. Então, ele fala aqui que isso já foi detectado pelo comportamental, né? Porque a pessoa repara uma pessoa, você vê uma pessoa chorando, é o que ela está sentindo? Ela pode estar chorando de alegria, a emoção dela pode ser de alegria ou pode ser de tristeza, né? Aí ele fala assim, a emoção pode lutando, as expressões do rosto lutando, que é de raiva, a emoção que a pessoa está sentindo raiva, ou então está sentindo aquele, sabe, vigor, ou fugindo. Uma pessoa está com medo, está com a cara de pânico, de medo, entende? Uma cara de assustado. Então a gente repara, vê a pessoa com a cara de... Aquela pessoa está com a cara de assustada. A emoção dela brotou esse medo. Entende? Aí ela está fugindo. Entende? Então, ele diz que existe essa distinção entre a emoção e o resultado da emoção. Principalmente o comportamento gerado nas expressões, as expressões do rosto e comportamentalmente também, né? São gerados. Ele disse aí, deu um exemplo como chorar, lutar e fugir. Aí ele fala, as pessoas frequentemente se comportam de certo modo, com um resultado direto de seu estado emocional. Aí, ó, a gente se comporta, às vezes, pelo nossas coisas emocionais. É por isso que a gente tem que equilibrar. Entende? Quer ver uma coisa mexer com o emocional? Alguma coisa, alguém falar alguma palavra forte para você. Você pode sair de lá com raiva querendo matar a pessoa. Ou você pode chorar, entende? Você vai chorar aqui e aí fugir. Você vai acontecer esse comportamento e a sua expressão vai mostrar que você está chorando ou você está com raiva da pessoa, pelo que a pessoa falou. Então, tudo que as pessoas falam, as coisas, mexe com o nosso emocional. E às vezes, de acordo com o que as pessoas falam, às vezes a gente guarda isso, machuca a gente. E se a gente não trabalhar essas coisas, a gente não vai poder ter conexão com o nosso Deus. Essas pessoas às vezes fazem isso por ignorância, por estar no nível baixo, e às vezes é até usado por esses espíritos. Os espíritos fazem isso para que a gente perca também a nossa conexão com Deus interior. Ele não quer que também você se conecte, que se eleve
sua consciência, sua energia. Ele não quer, porque ele também quer sugar a sua energia. Esses espíritos, então, às vezes, usam até o nosso familiar, pessoas próximas, amigos, pessoas, sabe, que a gente gosta às vezes, sabe? A gente tem um sentimento de querer bem a pessoa. Mas às vezes essa pessoa está num nível baixo de consciência, de energia, que esses espíritos usam até para falar palavras às vezes fortíssimas, fortíssimas, sabe? Que, nossa, você tem que levar muito tempo de terapia, sabe? Muita coisa para que essa mágoa seja, essas emoções sejam dissipadas, pessoal. Eu sei, tem pessoas assim. Agora tem pessoas aqui vendo meus vídeos que tem esses problemas. E é por isso que eu aconselho o pessoal, você tem que fazer essa análise, não sou eu. Você tem que, se você tem isso, você procura ajuda terapêutica, sabe? Terapêutica, o psicólogo, sabe? Que ele vai ajudar você nisso. E até quando você melhorar, você vai poder se conectar com o seu Deus interior, sabe? Porque às vezes, principalmente pessoas de baixas rendas, né? Vivem em um ambiente meio pesado, sabe? Meio salubre de todas as coisas. As pessoas que estão ao redor estão tudo de baixa vibração, sabe? Então, pessoas que vivem a ver nesse meio, acontece isso. Mas não acontece só nesse meio. Acontece também em classe alta, em classe média. Mas é menos coisas do que uma pessoa que vive em situação mais degradante. Porque essas pessoas que estão com a energia muito baixa. Então, as emoções dessas pessoas, então, ali o espírito vai usar essas pessoas. Vai. E às vezes vai usar para magoar você. Às vezes você que quer ter uma conexão, fazer um bem, sabe? Então o espírito, ele tá querendo se conectar para fazer o bem, né? O espírito de lá olha, tá, peraí, aí pega, ele, já que ele não tem alcance de alcançar você, o que é que ele faz? Ele pega um familiar seu, ou um amigo próximo, uma pessoa que você gosta, e aí, ó, largo doce. Sabe o que é largo doce? Larga a palavra lá que vai mexer com as suas emoções, sabe? E se você não tiver desperto, percebendo essas relações do mundo espiritual e do mundo físico, você cai na armadilha dele. Você entra na energia, aí começa a ficar guardando raiva, rancor da pessoa, mágoa, traumas, e aquilo vira um trauma para você, e aí pronto, você aí fica doente da alma, espiritualmente, aí cai, aí a energia, ó, aí você, pronto, ali esses espíritos vêm, maravilha, que beleza, ele lá, ó, ele caiu, vamos lá, aí vem lá e vai sugar sua energia. E aí vão trazer pensamento de que você não presta, aquela emoção ele vai intensificando aquela emoção em você, aquilo vai ficando forte. E pessoas vão ficando com isso muito tempo, pessoal, que pode levar até pensamentos de própria vida, da própria vida dela. Ela pensa, entende? Porque vem carregando isso há muito tempo. Não trabalha essas emoções, essas coisas que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu, pessoal. A gente não tem. Agora, o que é que a gente tem que fazer agora? Se livrar dessas energias. É por isso que quando Pedro pergunta a Cristo quantas vezes devia perdoar o irmão, ele coloca o número, a multiplicação infinita, sabe? Porque
não é por ele, não é por ele, é por você. É para você cuidar da sua consciência, da sua energia. E foi essa a função de Cristo estar aqui para cuidar da nossa consciência. Ele está falando com a nossa consciência, ele estava cuidando da consciência dos discípulos, ele está, sabe, administrando essa consciência para que essa consciência volte para casa. Então, ele está cuidando disso, sabe? Então, essas coisas, é por isso que diz, perdoe, não se apegue a essas coisas. É por isso que ele não se apegue a isso, não se preocupe com o que há de comer. Ele está falando que sua consciência tem que estar livre disso. Você tem que saber que tem um Deus que está guiando você e cuidando de você a cada dia. Entende, pessoal? É isso que a gente tem que olhar, entende? É o que ele fala aqui. Que as expressões, né? O resultado é direto do nosso estado emocional. É direto, pessoal, porque é por isso que os psicólogos ele conhece aqueles que têm essa experiência tanto espiritual como comportamental, ele vai perceber, de acordo com o comportamento que você está se comportando, é a emoção, é o trauma que você está carregando lá. Então ele vai perceber isso. É por isso que é bom você procurar umas pessoas que estudaram isso, que eles sabem, os psicólogos, os terapeutas, eles sabem comportamental o que está se passando no seu pensamento. Por isso que diz, pelo arriar da mala, a gente já conhece o viajante, o psicólogo, né? É por isso que a pessoa pensa lá, aí chega lá no psicólogo, aí não quer falar nada, aí fica assim, aí pergunta alguma coisa, ele... Se você falar ou não falar, o psicólogo vai detectar o seu comportamento, o seu pensamento, a sua emoção. Então, pessoal, se você vai, já vai, abre o seu coração. E até lá será bom que vai desmanchar essa energia, esses traumas, lá na sessão da terapia. Então, sessão de terapia, entende? Vai desmanchar. Mas tem pessoas que vão ainda para o psicólogo porque alguma coisa está incomodando, mas ainda ficam resistentes lá, resistência lá da terapia, eles não falam nada, fica... Mas se você falar ou não falar, o psicólogo experiente ele vai detectar essas suas emoções, entende? Não tem como escapar, entende? Então, aí o que é que o cidadão fala mais aqui? A emoção é uma reação imediata a um estímulo emocional competente, isto é, ela está relacionada com algumas coisas que mexem com você, podendo provocar uma sensação agradável ou desagradável. Aí, ó, é uma coisa que mexe com você. E ela pode provocar o quê? Pode provocar coisas também agradáveis, que às vezes você sente uma emoção de uma alegria, de alguma coisa. Você fica emocionado, é uma coisa agradável, mas tem coisa desagradável. O problema é esse, né? Que tem coisas desagradáveis também. E isso não faz aumentar a nossa energia e às vezes nem elevar a nossa consciência, né? É isso, pessoal. Então, aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, existe 6 emoções básicas. Eu até já falei lá, né? As 27. Mas aqui ele fala 6 aqui, parece que 9 emoções que corriqueiramente a gente tem internamente e está acontecendo com a pessoa no mundo todo. No mundo todo. Isso não é às vezes só com os latino-americanos, não. É no mundo todo. Esses 6 aqui. Existem 6 emoções básicas, universais. Tá vendo? Medo todo mundo tem. Pode ser de qualquer país. Nojo, todo mundo tem, pode ser de qualquer país. Raiva, todo mundo tem, pode ser de qualquer país, né?
surpresa. Todo mundo tem surpresa. Quando alguém chega com presente, no mundo todo pode ser. E felicidade. Todo mundo sente no mundo todo. Então, essas são as felicidade e tristeza, né? Todo mundo tem. São essas emoções aqui, são o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 emoções universais que todo mundo no mundo todo tem essa emoção, sabe? Aí ele diz assim, mas foi o quê? Expandido, incluído algumas emoções, como vergonha, excitação, orgulho e satisfação. Foi incluída o quê? Mais 4. Então, com 6, 10. Então, 10 emoções universais que todo o ser humano da Terra sente. Se você não estiver sentindo essas emoções, você pode ser um psicopata, um maníaco, sabe? Foi o que aconteceu com aquela que os pessoal soltaram aí da cadeia, que muitos ficaram revoltados aí. Eu estava até vendo aqui, abri o meu Facebook e vi a notícia, né? Eu não gosto de olhar essas notícias na televisão. Eu não ouço televisão, mas às vezes eu abro o Facebook, aí aparece lá alguma notícia, que é aquela Susana Richthofen. Foi a filha que matou o pai à paulada, junto com o namorado. Matou o pai e a mãe, que estavam dormindo, não tiveram nem defesa, tá? Estavam dormindo, chegaram, pegaram o pau, deram paulada até na cabeça, até o cidadão se desbuchar lá, sabe? A mãe e o pai mataram. Crime cruel, né? Não dá nem para... Só tô contando aqui, você vê que nosso estômago já começa a remoer, né? E até fizeram a entrevista com ela. Eu tava vendo a entrevista, eu vi, a menina tem problema de psicopatia. Com certeza. E aí um monte de... Porque ela é de uma classe média alta, né? Que tinha bens aí e tal, não sei o quê. Os advogados e tal, não sei o quê, contrataram o psicólogo. Por isso que eu tô falando, tem vários tipos de como é que se diz? De profissional que se mete em um negócio disso. O profissional tá vendo que ali é um sintoma de psicopatia. A pessoa não sente mais empatia, emoção, nem nada. Parecendo que o pai dela tinha morrido, a pessoa não se comove, não chora mais. Entende? É um sinal gravíssimo de psicopatia. Que a lei do superego não foi instalada naquela consciência. Entende? E aí ela dando essa entrevista aí, sorria e tudo, sabe? Assim que não aconteceu nada. E aí vem uns psicólogos dizendo que ela tá não sei o que, é isso, que é doente aqui, não sei o que. E aí parece que conseguiram aí, junto com o advogado, ela tá agora em semi-aberto, né? Tá cumprindo a pena dela aí em semi-aberto aí. Parece que disse que até ia fazer faculdade. Os advogados estavam querendo que até uma parte da herança fosse para ela, porque ela tem outro irmão, e a herança toda, que era do pai e da mãe, ia pro irmão lá, sabe? E aí os advogados dela, imagine, tá querendo que fosse uma parte. Ela matou o pai
ao lado do pai e a mãe, não sente nada, tá, ó, parecendo que não aconteceu nada. Então, isso é um princípio de psicopatia. E teve, porque foi bem pago, né? Psicólogo e os advogados fizeram com que isso fosse encobrido, tal, não sei o quê. Porque uma pessoa com psicopatia, pessoal, não tem que sair da prisão. Como é que ela vai poder viver agora em sociedade? Ela matou os pais, será que ela não pode matar um aí, se tiver envolvido com ela? A emoção dela vem e ela não controla e pode matar outra pessoa? Ah, ela é tão, um rostinho tão bonito, ela não vai fazer isso, não vai? Se ela fez com o pai e a mãe. Entende, pessoal? Entende como tá o mundo? Como tá as coisas? Que é preciso cuidar dessas emoções e é preciso a lei ser instalada, que é a lei que lá interna o superego, para ter esse controle, uma pessoa não fazer esse tipo dessas coisas. Entende? É isso. E quantos tem aí? Eu tô falando de um caso que é conhecido aí, eu acho que é mundialmente, né? Esse caso dessa menina aí que aconteceu e chocou muitas pessoas, né? Outro caso também que foi do pai que jogou a filha do prédio em cima abaixo a menina, a criança, né? Eu me esqueci até o nome dele. E o pai dele são advogado, ele era advogado, jogou a menina, ele junto com a madrasta jogou a menina de lá, que se esborrachou cá embaixo, cá, morreu. Estão querendo também soltar aí esse cidadão aí, sabe? Também princípio de psicopatia. Entende, pessoal? Precisamos cuidar das emoções, precisamos cuidar disso. Então, ele fala aqui, as emoções, ele fala, o que gera as emoções? É uma pergunta que o cidadão faz, né? As emoções podem ser geradas por eventos externos que atuam como gatilho ou por estímulos internos que está no ser, né, da pessoa, motivada pelo nosso próprio pensamento. Aí, ó, é por isso que a gente tem que cuidar do pensamento. A gente tem que cuidar. Tem que elevar nossa consciência, mudar nosso pensamento. Senão não muda a energia do nosso corpo, sabe? Então precisamos fazer isso. Então aí... E o que é que a Bíblia fala sobre esses tipos de emoções, essas coisas? Qual é o conselho da Bíblia pra gente? Será que a Bíblia fala disso? Né? Que a Bíblia é um livro que é tido como espiritual que é lido aí no mundo todo, né? Sabe? Então, eu vou usar essas referências bíblicas para ver também como os apóstolos pensavam sobre essas coisas que aconteciam interna e externamente na gente. Aí eu achei aqui no versículo, Provérbio 29, 11. O que é que fala lá? Fala assim, o tolo expande toda a sua ira. Aí, ó, ira é uma emoção que vem da raiva, né? Da raiva, ira. Mas o sábio encobre e reprime. Aí, ó, ele recalca. E quem faz esse processo? É o superego de recalcar essas coisas, essa ira, porque às vezes tem coisas que acontecem com a gente que alguma pessoa fala pra gente, a gente dá uma vontade de matar aquela pessoa, né? Vem aquela ira, aquela emoção de... Mas aí, o quê? Porque a gente tem superego, a gente controla e reprime aquela emoção. Mas o quê? Você tem que reprimir e depois ir trabalhar, ir lá perdoar, sabe?
limpar daquela mágoa que aquela pessoa causou em falar aquelas coisas para ele, sabe? É isso, pessoal. É isso que a gente tem que fazer. Então o tolo expande toda a sua ira. O tolo não quer nem saber, expande mesmo, fala toda a sua ira. Mas você que é sábio, encobre e reprime. Entende? Essa é a instrução lá do provérbio. Agora é Eclesiastes 11:10. Ele diz: afasta, pois, a ira do teu coração. Aí, ó. Tá vendo? E remove da tua carne o mal. Você tá vendo? Porque as adolescência e a juventude são vaidade. Isso acontece muito na nossa adolescência e às vezes na juventude, né, pessoal? Porque a gente está, como diz ali, a emoção à flor da pele. Então, qualquer coisa é motivo o adolescente. Você vê que o adolescente é motivo, chora por qualquer coisa. Você, quando é adolescente, você passou por essa fase. Você chorava por tudo e tal. Então, porque ali está um turbilhão de emoção e na adolescência e na juventude, aquela consciência ainda não consegue elaborar aquelas emoções. É por isso que na adolescência não é para ter umas emoções que o adolescente não consegue elaborar. Porque senão vira trauma. Recalca, vira um trauma. E às vezes ele não quer falar sobre aquilo, não quer mexer naquilo, porque aquilo traz dor. Aquilo a sua consciência não consegue elaborar. Aí vai precisar o quê? Vai precisar ir para terapia. Aí aos poucos quebrando aquela emoção, aquele trauma que foi causado. Entende? Então é vaidade na adolescência. Toma cuidado, né? Aí também aqui é 1 João 3:20. Sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração e conhece todas as coisas. Você tá vendo? João experimentou. Sabendo, aí ó, sabendo que se o nosso coração nos condena, que coração ele está falando, pessoal? É coração de carne? É a nossa alma, aonde está depositado todas essas coisas, essas bagaceiras também, como também a alegria está lá, as emoções. Entende? Ele diz que às vezes tem coisa lá nessa alma, que ele está dizendo aqui, coração, mas é na alma, que condena a nossa consciência. A consciência dele estava percebendo que condenava as coisas, as emoções, condenava ele, entende? Mas ele está falando o quê? Maior é Deus que o nosso coração, que é a nossa alma, né? Maior é Deus do que a nossa alma. E conhece todas as coisas que existem na gente. Ele conhece Deus. O seu Deus interior, ele conhece tudo. Entende? Então aqui também é Salmo 7, versículo 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabelece ao justo, pois tu, o justo Deus, prova o coração e a mente. Tá vendo? Então, esse justo Deus que está interiormente, que é o eu superior, que é a centelha divina, que foi a lei estarada, o superego que está dentro de você, ele é o quê? Ele vai provar o quê? Seu coração? Coração de carne? Não, a sua alma. E a mente? Os pensamentos. Ele vai provar os seus pensamentos, o que você está pensando, e o que está vindo de lá da sua alma. Entendeu? Aqui ele diz assim, e o justo Deus prova o coração e a mente.
Você entende, pessoal, como a Bíblia está falando de coisas espirituais lá do seu íntimo? Está falando com sua consciência? Você entende aqui? Olha aqui, ó. É uma coisa que está escrita em Salmos já há muito tempo. Lá o salmista falando isso. Entende, pessoal? Você vê que maravilha. Agora, você vê que eu estou pegando um conceito da, da psicologia e da psicanálise, que são as emoções, mas você vê que a Bíblia já falava das emoções, que Deus estava cuidando da nossa alma e da nossa mente, que é o nosso pensamento. Entende? Ele prova para cuidar, para ver o que é que está de errado lá, para cuidar, entendeu? Esse Deus está fazendo isso. O Deus interior, né? Aí tem aqui também Filipenses 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui ele já coloca o quê? No plural, corações. Então são o quê? O coração, a alma e o coração físico. Entende? E ele também coloca os vossos sentimentos. Por quê? O sentimento a pensamento e as emoções que vêm lá desse pensamento, que gera esse pensamento. Entendeu? Então, ele vai guardar isso. Então, por que ele vai lá provar? Salmo fala que ele vai provar. Ele vai provar lá o que é que está acontecendo para que ele trabalhe e aí chega o quê? E guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Entende? Por isso que ele diz, a paz de Deus que excede todo entendimento. Para que a gente tenha paz, pessoal. A nossa consciência não seja acusada, ficar com peso, sabe? Ficar com ressentimento de nada. É por isso que eu falei, a gente tem que cuidar da gente. As pessoas que vêm aqui ver meu vídeo, se elas querem ajuda, se elas querem se conectar com o Deus dela, que é o Deus dela que vai fazer isso, a gente vai orientar, vai, sabe, faça isso, faça orientar as coisas para ver, para ela se conectar com o Deus dela. Mas se a pessoa não quer, a gente não pode forçar. Você vê que até o próprio Deus que está dentro dela não força ela. Fica esperando ela expandir a consciência dela, esperando o momento para ter a conexão com ela. Deus é educado, pessoal. Tanto Deus que está interior, como o mentor, ele também é um ser elevado, que também vai respeitar a sua decisão, entende? Ele vai respeitar, mas ele não vai desistir de você, ele vai ficar intuindo para ver se você abre conhecimento, ele vai intuir bons pensamentos para que você abra o entendimento e busque fazer a vontade de Deus, para limpar toda aquela sujeira. Quando limpar toda a sujeira, aí esse Deus vai guardar, vai lhe dar paz e vai guardar os vossos corações. É isso, pessoal. Olha, você vê que tem a psicologia tem a ver com coisas espirituais. Você entende? Você entende agora por que eu faço essa linkagem? Para isso, porque tem a ver com coisas espirituais da gente. Essas coisas que acontecem, esses sentimentos, essas emoções, essas coisas, é coisas espirituais também. Entende? O que acontece aqui, a gente leva também lá para a nossa alma, suja a nossa alma, com rancor, com coisa, às vezes, com... Por isso que a gente tem que liberar essas coisas, perdoar, tem que se livrar disso, tem que dizer... É por isso que existe o desapego interno e o desapego externo. A gente tem que se desvencilhar eternamente aqui dessas coisas, sim.
mas também apegos internos, que a gente está apegado, que é a vez por causa dessas emoções. Entende, pessoal? Temos que se desvencilhar disso. Para o quê? Para nossa consciência estar livre. Para quê? Para a gente voltar para casa. Porque senão a gente não vai ser um ser elevado, a gente não vai voltar para lá. Não, ninguém que é um ser de baixo nível vai entrar lá nesse lugar elevado, na casa de Deus. Ninguém vai entrar. Só aqueles que se elevaram mesmo. Se desvencilharam de tudo aqui e até das suas emoções internas. Entende, pessoal? Eu espero que esse vídeo fale, porque esse vídeo é importante, porque tem a ver com nossos traumas, nossas emoções, nossas coisas. Precisamos para trabalhar isso, para nos conectar com a espiritualidade. Senão, não vai conectar. Você vai ficar indo aí para grupos religiosos, fazendo, mas não vai estar conectado com a espiritualidade. Entende, pessoal? Espero que fique claro esse vídeo. Um abraço. Até a próxima, se Deus permitir. Graças a Deus.